Uma briga em treino virou crise nacional de 48 horas. O erro não foi só o que aconteceu, foi o que veio depois. Esse caso mostra exatamente como que é uma crise e o que passa dentro de uma gestão de crise e como ela pode ser controlada. Se você quer entender esse vídeo e outros de como funciona uma gestão de crise, quando a gente fala de comunicação dentro do futebol, do esporte, não deixa de seguir esse canal que vão ter muitos outros dicas, insights de outros casos que acontecem de crise no nosso mercado esportivo. Não deixa de ativar o sininho, inscrição aqui no canal, Vinícius V2 em collab com V2MM_BR e também segue a gente no Instagram, Vinícius Vieira e V2MM. Comenta, dá follow, se inscreve, ativa o sino e vamos embora. Neymar Júnior e Robinho Júnior. Treino de domingo. Um problema controlável. Aquele treino que ninguém vê, que a imprensa não está trabalhando no dia, porque o jogo foi no dia anterior, um clássico. Do nada uma crise pública, uma escala. Qual que é o ponto central aqui? A crise não é um fato. A briga não é um fato. O fato é a repercussão que acontece em seguida. E agora eu vou te mostrar como é que o que aconteceu e como isso poderia ser trabalhado ou como isso deve ser trabalhado dentro de uma gestão de crise quando envolve personalidades, marcas e empresas do mercado esportivo e do futebol. O fato começa no domingo, dia 3 de maio. Neymar Júnior e Robinho Júnior aparecem no Globo.com com uma notícia de off, de bastidores, que tiveram uma briga no treino. Ainda no mesmo dia, a briga se torna um tapa na cara e a repercussão, a notícia do dia é essa. Nesse momento, a gente tem um conflito dentro do treino, a gente tem uma reação emocional à agressão e um pedido de desculpa imediato, que a gente já sabe. Ainda não era uma crise pública, era uma gestão interna, mas que já houve uma falha dessa notícia sair a partir do momento que o WhatsApp, Instagram e diversas pessoas envolvidas com os atletas acabam soltando essa notícia, ela se torna uma verdade, um fato. Eu até brinquei com amigos nos bastidores pensando e entendendo sobre o caso. Se isso ocorresse com o Neymar Júnior em 2010, quando ele era o Robinho Júnior, no caso, na idade, jogando com o pai do Robinho Júnior, que era o Robinho, talvez isso nem fosse repercutido, nem virasse notícia. Afinal, no mundo de 2010 para o mundo de 2026, muita coisa mudou. E muito que não era notícia vira notícia, e o que era notícia na época hoje também não seja notícia. Esse é o ponto. A gente teve ali um erro humano, que é comum no futebol, é cultural, isso foi falado por diversos jogadores, os próprios envolvidos e os boleiros que são especialistas para falar disso debaixo do futebol. Beleza. Porém, era um ambiente controlável e resolvível. Você não tinha câmera, você não tinha imprensa, você não tinha divulgação, não tinha por que isso se espalhar. Era um timing perfeito para conter, mas não foi contido. A crise parecia que foi contida, mas ela vazou. No bloco 2, a gente tem um erro crítico, que é a escala da informação. A informação vaza, a narrativa chega para a imprensa do jeito que ela tem de interesse de quem passa ou das fontes que passam, podendo ela ser do interesse principalmente de um lado de Robinho Júnior, como ficou claro, ou como ficou evidente, ou como transpareceu, que é que o menino estava tentando ali uma rescisão, que estava tentando fazer algo para chamar a atenção por conta daquela agressão no calor, como ficou claro. E essa notícia ela piora na segunda-feira, dia 4 de maio, entrada do jurídico com uma notificação ao Santos Futebol Clube e um pedido de abertura de investigação e até de reunião e rescisão de contrato. Quando entra o jurídico, antes dessa comunicação, o departamento jurídico, advogados e empresários, ao invés de pensar com assessoria de imprensa, relações públicas, porta-voz, não se pensou nisso, a crise ganha escala. O nome Neymar, o nome Robinho Júnior, aumenta a proporção do problema. Quebra de controle da narrativa acontece, conflito sai do campo e vai para a mídia e múltiplos agentes, múltiplas pessoas e fontes começam a falar e a falhar com a informação. Eu costumo fazer uma associação que nesse momento de crise, quando a notícia se espalha, imagina um formigueiro e você bate com o seu pé nesse formigueiro, começa a espalhar formiga. Proliferação da notícia, essa palavra é mais complexa de falar, ela é igual a quando você bate no formigueiro e ele começa a espalhar aquele monte de formiga. As formigas estavam espalhadas por todo ponto e todas as notícias e informações cada vez maiores e de diferentes maneiras aconteciam. O bloco 3 tem o fato emocional externo.
envolvimento do pai de Robinho Júnior, com quem Neymar tem uma excelente relação e jogou junto, direto de um sistema penitenciário, com uma repercussão emocional e pressão externa. Então começaram a sair notícias de que o Robinho ficou sabendo da informação e queria ter acesso às imagens de vídeo para expor ela em público. Foi o que saiu na mídia, então começa a sair muita notícia daquele formigueiro. Que bom que esse vídeo, inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo, não existe ou não saiu e não foi publicado. Essa imagem ia rodar Brasil e mundo muito mais, e se ela vazar, e se ela existir em algum momento, vai rodar. Eu espero que isso não aconteça para que isso morra como crise. Crise sai quando sai do controle dos protagonistas. E começa a ter muitos protagonistas, muitas fontes, muitas pessoas. Aquele formigueiro começa a entrar em ebulição de formiga. Meu Deus do céu, tá subindo pelo pé, pelos braços, por todo mundo as formigas. Terceiros ampliam crise. Narrativa ganha peso emocional e risco de ruptura aumenta. Fora que agora todo mundo vira fonte. Todo mundo, ex-jogador, repórter, influenciador, mídia, canal de TV, editor, apresentador, todo mundo tem sua fonte, todo mundo conta o que quer. No bloco 4, qual que é o risco da imagem? Possibilidade de afastamento de Neymar. Essa é a quarta notícia ali, a quarta agenda que sai na segunda-feira à noite ou na segunda-feira no final do dia. Neymar pode não ir para o jogo, Neymar pode ser multado, o Santos vai abrir sindicância. Impacto esportivo, pressão pública, chega para o jogo só falando do tema e não falando do jogo. Quando a crise chega no campo, ela já tá grande. Esse é o quarto fato. Mais notícia, mais porrada naquele formigueiro. Quinto, a correção, a virada de chave. Neymar assume erro, Robinho Júnior faz um pedido público de assumir o erro de que não deveria ter transparecido ou enviado isso para uma escala de mídia, com uma notificação extrajudicial, com pedido público e também com um gesto no jogo do abraço. Ali já começa a ter uma estratégia de comunicação sendo vista. Primeiro, você vai para um evento público que é o jogo. Os dois naturalmente vão passar por uma zona mista, que é aquela entrevista quando acaba o jogo, do vestiário ao ônibus, e todos os repórteres estão lá na cobertura do jogo. Eles vão ser abordados, e ali é uma chance deles falarem. Ali é uma chance pública. Isso poderia acontecer com uma entrevista pós-jogo no próprio gramado. Enfim, tem N situações, mas a zona mista onde seria o lugar perfeito para a imprensa ir para cima. E ali eles foram preparados para falar. Perfeito? Teve uma gestão de crise. E ainda teve o fato de uma imagem real de um abraço do Neymar na hora do gol. Opa, temos uma imagem positiva. Até então, os jogadores publicamente estavam calados. Ali a chave começa a virar. 6. A gente tem a resolução. Robinho Júnior, em declaração, aceita desculpas, retira a notificação e faz um alinhamento público com ele aparecendo. E eu posso dizer ali que foi muito real, porque eu nunca tinha visto o Robinho Júnior dando entrevistas desde que ele subiu pro profissional do Santos. Valiosíssimo, momento realmente sério. E Neymar também fala em seguida para aparar as arestas e diminuir todo aquele incêndio. É como se eles realmente tirassem aquela gasolina que estava sendo colocada do fogo sem parar e o negócio crescendo, eles começaram a jogar água. E as formigas começam a diminuir. A resolução pública ela é obrigatória quando a crise se torna pública. Eles precisam vir a público de alguma maneira, com alguma estratégia, seja com uma entrevista exclusiva, seja numa coletiva, seja num vídeo na internet, de uma maneira o mais humana, o mais verdadeira possível, para que isso possa colar e essa crise ser estancada. Enquanto eu gravo esse vídeo, a crise diminuiu. Ainda é notícia, mas ela já foi estancada. Agora eu vou falar de como que deveria ser, ou como que é o passo a passo de um método de uma crise, usando como exemplo Neymar Júnior e Robinho Júnior. Primeiro ponto, contenção imediata. É o que a gente precisa trabalhar, que é resolver internamente e alinhar discurso. É nesse momento que eu falo muito com a minha equipe, tem que existir um botão de crise, como se fosse um bombeiro quando tem um incêndio e liga uma sirene, você tem que apertar esse botão. É um botão imaginário que a gente fala, cara, apertei o botão de crise. Todos os envolvidos precisam agora se reunir. E a gente tem o segundo ponto, que é o controle de narrativa, evitar vazamento e centralizar a comunicação. Centralizar a comunicação na pessoa ou nas duas pessoas envolvidas, só elas falam sobre o tema, ou num porta-voz, que pode ser um assessor de imprensa em comum entre os dois, que assume essa função. Todo o telefonema, todo o filtro, toda pessoa envolvida, todo o staff que for abordado tem que falar. Você precisa falar com o Vinícius Vieira, que é o assessor de imprensa e relações públicas responsável pelo caso. Seja o clube, vai falar com a assessoria de imprensa do clube, só o clube com a assessoria de imprensa no profissional
Vou dar o exemplo do profissional que está lá no Santos, Vitor Anjos. Ele deve ser mencionado, ele deve ser procurado enquanto está existindo essa crise. Assim você consegue estancar esse sangramento. Sabe aquele formigueiro que eu mencionei? Ele começa a ficar muito mais comprimido. Você começa a jogar areia naquelas formigas e elas não vão ficar espalhando. E elas ficam ali comprimidas, você vai diminuindo cada vez mais quando você filtra a informação. Terceiro ponto, a resposta precisa ser rápida. Assume o erro, não nega o óbvio. Todo mundo já sabe o que aconteceu, já vazou a informação. Vamos ter uma resposta rápida. Claro que não adianta no meio do negócio, imagine se o Neymar e o Robinho falam no domingo, ou aparece, ou tem um discurso e na segunda tem uma notificação extrajudicial. Loucura. Mas se eles têm essa briga no domingo e falam, botão da crise, vamos falar, vamos dar um discurso, uma nota dos dois, estanca a crise, e não tem notificação na segunda, acabou. Pro jogo de terça já tá muito menor notícia, já não tem mais o mesmo incêndio. Quarto ponto, gesto público, uma ação visível, comportamento coerente, que é o abraço que o Neymar dá no Robinho Júnior de uma maneira leve, depois eles vendem uma entrevista, pô, eu acho que isso aqui colou. É muito melhor do que às vezes o cara jogar uma nota no stories do Instagram fria que não faz uma conexão, não tem coerência, foi feito por uma assessoria de imprensa, tem muito filtro, não cola, não é humano, não é verdadeiro. Então tem que ter um gesto público coerente. Quinto ponto, encerramento claro. Posicionamento em conjunto dos dois, a entrevista. Os dois falam. E fim do ruído. Já falamos o que tinha que falar, acabou. O que eu errei, acabou. Ponto final. E aí você apaga esse incêndio. Aí as formigas param de crescer e elas vão diminuir. Agora, se você tiver novos elementos, notificação extrajudicial, o pai do sistema penitenciário falando, e aí daqui a pouco tem afastamento do grande ídolo, e aí já pode impactar na seleção brasileira, lascou. É muita informação e aí começa a virar um show público. Vamos controlar esse incêndio, você tem como controlar, principalmente com uma ação estratégica. Controle das informações. No mundo como hoje, em que a internet, com WhatsApp, com Instagram, é tudo tão dinâmico e tudo tão rápido, você controlar a informação é extremamente difícil, é praticamente impossível. Mas se você tiver esse nível de maturidade dos envolvidos, Neymar, Robinho Júnior e Santos vão os unir e fechar a casinha aqui, como diz no futebol, ter uma pessoa-chave para responder, esse negócio morre. Crise é um insight que a gente tem que seguir aqui. Crise não se evita, ela se gerencia. Ela vai acontecer todo dia, principalmente quando você tem um nome como Neymar no seu elenco. Vai acontecer porque tudo vira notícia, mas tudo precisa ser gerenciado de maneira estratégica, de maneira eficiente, com um posicionamento de estratégia. Como é que eu vou, como eu, bombeiro, vou pro meu incêndio para apagar esse fogo? O erro não destrói a imagem, a gestão errada destrói. Não dá para você deixar o negócio correr. Você precisa pensar na estratégia para construir imagem. A questão é que imagem é um negócio muito inconsciente, abstrato. Não é que nem, eu tenho 300 mil na minha conta, me roubaram, eu tenho 200 mil agora, faltou 100 mil, o que eu vou fazer? Não é isso, você não consegue quantificar o valor de imagem de um dia para outro. E aí acaba que você não dá essa atenção, porque não é concreto. Só que quem entende essa comunicação sai até maior da crise. Opa, tem uma crise, como é que eu vou falar? Como é que eu vou me posicionar? E como é que eu vou ser visto como ídolo? Porque se eu não me posiciono, se eu não trabalho a crise, é mais porrada, o mercado vai me qualificar do jeito que ele quiser, e assim vai seguir a vida. Agora, se eu tô sempre trabalhando isso de maneira estratégica, o mercado começa a me ver como uma pessoa séria para ser seguida. Quem entende comunicação sai ainda mais forte da crise. Se você gostou desse vídeo, que é outro sobre estratégia de crise, bastidores do esporte futebol, quando o assunto é comunicação, marketing, ações de publicidade, negócios, não deixa de seguir esse canal e não deixa de se inscrever. V2MM_BR, Vinícius V2. Esse post é em collab e também estamos no Instagram com Vinícius Vieira e V2MM. Eu vou deixar uma pergunta para você responder nos comentários. Você acha que esse processo de crise Neymar Júnior e Robinho Júnior e Santos foi bem conduzido ou mal conduzido? Manda a tua resposta por aqui.